Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, a gente já tá chegando ao fim, né, dessa primeira carta aí de Paulo aos Tessalonicenses, e eu acredito que tem nos ensinado muito, né, sobre a volta de Jesus, sobre amar uns aos outros, sobre como era o amor dos Tessalonicenses, né, pelo povo e que as pessoas viam, testemunhavam, né, eles testemunhavam do amor de Deus através da vida deles. E isso tem ensinado muito a nós, eu tenho certeza disso. Então, né, Paulo novamente aqui nesse comecinho do capítulo 4, ele fala para nós como é importante a gente agradar a Deus e não aos homens, né? Ele nos incentiva a continuar amando a todos que nos incentiva a continuar amando e que esse amor seja um amor crescente, que ele seja progressivo, né? E isso, lá no verso 10, ele fala assim, ó: de fato, vocês já demonstraram amor por todos os irmãos, em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Então, isso nos mostrando, né, que o amor do Pai, ele não é um amor que a gente consegue contar. É um amor que cresce, que é imensurável, que é grande. E assim também deve ser o nosso amor, né? Que nós demonstremos ele cada vez mais. E tem uma forma que a gente peça ao Pai para que cresça, né, que continue crescendo, continue progredindo, que a gente continue se aperfeiçoando no amor, né? Lá no verso 9 ele fala isso, ele fala assim, ó: não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus amarem uns aos outros. Então nós podemos orar e pedir ao Pai para que Ele continue nos ensinando, que Ele nos dê um batismo de amor, para que a gente consiga se amar, amar a Deus e amar ao próximo, que é tão importante, né? Uma forma tão importante de nós testemunharmos de Jesus através da nossa vida, é o amor. Amém? Então, continuando, né? Paulo, ele nos dá 3 motivos para que a gente siga uma vida santa. Quais são esses 3 motivos? O primeiro é a vontade de Deus. Segundo, honrar o nosso esposo ou a esposa. E no terceiro, evita o pecado contra o seu irmão. Lá no verso 6 ele fala isso. Fala assim, ó: nesse assunto não prejudiquem nem enganem um irmão. No verso 3 ele fala assim, ó: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. O que são pecados sexuais? Eu separei alguns para a gente conversar sobre. Pecados sexuais é sexo antes do casamento, sexo extraconjugal, homossexualismo, lesbianismo, sodomia, que é sexo anal, estupro e incesto. Isso é um dos, né? Naquela época era o que tinha, agora, né, cresceu um pouco essa gama. Então, isso o Senhor pede para nós nos mantermos separados. Ele continua falando no verso 4 assim, ó: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, mas não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem. Lá no verso 7 ele fala assim, ó: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Continuando no verso 8 ele fala assim: portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Então veja só, né? O Senhor nos dá esses ensinamentos, eles foram dados por Deus, e Deus ele nos dá o Espírito Santo que habita dentro de nós. Quando nós cometemos esses pecados que nos afastam da santidade de Deus, a gente entristece o Espírito Santo, porque ele está junto conosco, e ele acaba que vai saindo, né? Ele é tão cavalheiro que ele não avisa, ele vai saindo porque ele não se sente mais bem-vindo naquele lugar, e o Senhor ele não habita no meio do pecado. Então vamos para frente, né? Lá no verso 13 ele fala assim:
Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que já morreram. Então, qual é a nossa esperança? No que nós cremos, né? Qual é a esperança de quem crê? Ou melhor, não é uma esperança, é uma certeza, né, de que Jesus ele ressuscitou dos mortos. Ele foi o primogênito, o primeiro a ressuscitar. E depois, né, se nós estivermos mortos, nós ressuscitaremos com ele. Mas se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Aleluia, né? Eu serei. Glória a Deus, né? Então, é essa a nossa esperança, que a gente não se entristeça. Assim, o Senhor vai mudar o nosso corpo para um corpo glorificado, como foi o dele, né? Então, essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé, essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança de que nós vamos nos encontrar com o nosso amado. Amém? Eu quero finalizar lendo com vocês o verso 15 até o 18, que ele explica bem sobre isso. Fala assim, no 15: Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Então, primeiro são os que morreram em Cristo, né? Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos as nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Aleluia, né? Quem que pode clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Porque aqui nós nos encontraremos com o Senhor, para nossa alegria, né? Para a nossa esperança. Isso é muito lindo, muito forte. E eu espero que vocês, assim como eu, tenham amado essa leitura, amado conhecer um pouquinho mais do nosso Pai, do nosso Jesus. E espero aí ter ajudado vocês. Deus abençoe e até o próximo. Tchau.